Olá, mais uma vez estamos aqui para você que me acompanha, trazendo a continuação de termometria, da termologia. Então aqui, ó, calorimetria. Vamos dar continuidade a esse assunto, que é do segundo ano do ensino médio, tá certo? Vamos lá, calorimetria. Vamos ver o que é calorimetria. Calor. Já vimos na parte anterior, comentamos sobre o que é calor, não é? Calor, muitas vezes diz, calor está quente, calor está frio. Não, calor. Calor, o que é? Recordando o que já foi dito nas aulas anteriores, então, calor, o que é? É a transferência, vou até colocar aqui um chapeuzinho aqui, de energia térmica entre dois corpos ou sistemas. Então, quando existe a transferência de energia térmica entre dois corpos ou sistemas que se encontram com temperaturas diferentes. Tá certo? Ó, até quando você ferve, você coloca alguma coisa no fogo, está havendo uma transferência de energia. Mas não acontece só quando temos temperaturas elevadas. Só para reforçar para você, a transferência de energia pode acontecer também abaixo de zero. Quando nós tivermos aí uma temperatura a menos 5 e outra temperatura a menos 10, menos 15, menos 20. Se eu colocarmos esses dois corpos dentro do recipiente, ele vai se transferir energia ali, vai existir calor entre eles, até eles se estabilizarem numa média entre eles, dependendo de suas massas, tá certo? Então, o calor é isso. Transferência de energia térmica entre dois corpos sistemas que têm com a temperatura diferente. Isso que é calor. E na situação, o calor essa quantidade de calor, né? Essa energia que é transferida é chamada de caloria. Caloria o que? Caloria é a unidade, tá? Ó, cal é a quantidade de calor. Vamos começar a nos acostumar com a letrinha Q. Quando a gente falar quantidade de calor, a letrinha Q. Então, caloria, cal, é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus centígrados para 15,5 graus Celsius, né, centígrados, sob pressão normal. Tá? Então, essa energia transferida de 1 grama, tá, para aquecer, né, para aumentar a temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius, que aqui nós tivemos a diferença de 1 grau somente. Então, 1 grama e 1 grau é chamado de uma caloria. Tá? Uma caloria é essa situação que ocorre. Outros materiais, eles necessitam de muito menos energia para poder mudarem essa temperatura de 1 grau. Mas aqui eu quero chamar a atenção. No Sistema Internacional, tá, no SI, a unidade de quantidade de calor, vamos começar aí, ó, letrinha Q da fórmula que vai vir, quantidade de calor é o joule, tá? J. E a relação, você vai precisar às vezes transformar de joule para caloria, de caloria para joule. Então nós temos a relação, uma caloria é igual a quê? 4,186 joules. Esse 4,186 muitas vezes é escrito simplesmente 4,2 joules, tá certo? Então, se você encontrar 4,2, é um arredondamento aqui do 4,186 joules. Continuando aqui, então, com esse assunto, olha só. O calor não é simplesmente a transferência, vamos dizer, o calor, vamos dizer, no modo geral, é a transferência de energia térmica entre dois corpos e sistemas. Mas nós temos mais calor, assim, mais uma subdivisão, vamos aí especificar o que é calor, como é que acontece essas situações de calor. Olha só, calor sensível e calor latente. Vamos ver qual é a diferença disso? Calor sensível e calor latente. É importante para você resolver um exercício, pode estar lhe perguntando que tipo de calor está acontecendo, tá certo? Então nós temos aqui, ó, a quantidade de calor, letra Q, vamos relembrar, quantidade de calor recebida por um corpo ou cedida por um corpo sem, olha só, importante, sem que haja mudança de fase. Lembrando que é mudança de fase, tá? Sem que haja mudança de fase, é denominada calor sensível. Então, se nós temos aí o aquecimento de alguma substância, de algum produto, sem que haja mudança de fase. As fases são sólido, líquidos e gasosos. Então, se você está tendo um aquecimento sem alterar essas fases, você tem um calor sensível. Agora, se o corpo sofrer apenas mudança de fase, sem haver variação de temperatura, o calor é chamado de calor latente. Está lembrado? Quando um corpo muda de fase, sua temperatura é constante. Então, nesse caso, o calor é latente. Tá? Vou fazer aqui o gráfico. Para fazer o gráfico, vamos fazer o quê? Vou fazer um gráfico aqui desse lado aqui.
tá? Pequeno aqui um gráfico, nós temos aqui, ó, essa situação. Então nós temos aqui o tempo, né? Minuto, segundo, aqui não tem importância. E aqui nós temos então a temperatura em graus Celsius. O que acontece? Quando nós temos uma situação dessa daqui, ó, eu estou aquecendo uma substância. Não precisa ser qualquer substância que seja, né? Qualquer substância que seja. Olha só a diferença. Aqui eu estou aquecendo, eu tenho tempo, está passando o tempo, e eu estou aquecendo essa substância. Nós temos aqui temperatura 1, né? Temperatura 2. Temperatura 1 e temperatura 2. Eu tenho um aquecimento dessa substância que não interessa aqui no momento que o que é. E aqui eu tenho o que, ó? O tempo está passando desse ponto para cá, o tempo está passando, mas não está aumentando aqui antes. Não está aumentando. Isso quer dizer o quê? Aqui está tendo uma mudança de fase. Então, quando vocês observarem o gráfico de temperatura com o tempo, se nós temos dessa forma aqui, está aquecendo, está aumentando a temperatura com o tempo. Aqui nós temos simplesmente mudança de fase. A mudança de fase, nós temos uma paralela ao eixo X, para dizer assim, do plano cartesiano. Então aqui é chamado calor sensível, aquecimento. O corpo está recebendo ou cedendo quantidade de calor sensível. E aqui nós temos mudança de fase. Mudança de fase, a temperatura não aumenta com o passar do tempo. Então aqui nós temos o calor latente. Tá muito bem? Então presta atenção nesses pontozinhos aí que você vai se dar bem. Trazendo aqui agora para você, então, o calor específico. Calor geral, calor latente, calor sensível, agora o calor específico. Isso é de cada substância, tá certo? Ó, específico já está dizendo, cada material tem sua propriedade. Então, a teoria, né, o que especifica o que é um calor específico é esse aqui, ó. É a quantidade de calor que particular de cada substância, comum a cada substância. Então, se é dela, não é de mais ninguém, para que sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. Do mesmo jeito que foi mostrado aqui da água, cada substância varia de acordo com a sua propriedade, tá certo? Um exemplo é o quê? O ferro é 0,11 caloria-grama por grau Celsius. O calor específico da água é 1 grama por grau Celsius. Nós temos outras substâncias, como por exemplo aí o mercúrio. Exemplo do mercúrio, nós precisamos apenas de 0,036 de quantidade de calor, de energia, tá? Dessa energia térmica, para variar 1 grama em 1 grau. Então, a unidade do calor específico é o quê? A quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 grama daquele produto em 1 grau Celsius. Tá certo? A água precisa de 1 caloria-grama por grau Celsius. O ferro 0,11, o mercúrio 0,33. E cada produto vai ter aí a sua especificação, o seu valor. Você vai calcular ou então vai ser dado no exercício. E aqui nós temos então a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Representado, ó, pela letra C maiúscula, para não confundir com o calor específico, que é a letra C minúscula. Nós vamos ter a fórmula misturando os dois. Então, capacidade térmica, letra C maiúscula. O que é? De um corpo é o quociente entre a quantidade de calor que, olha só, quantidade de calor, letra Q, recebida ou cedida por um corpo e a correspondente variação da temperatura, tá certo? Então nós vamos que doar ou vamos receber, vai ceder ou vai receber a quantidade de calor. E então aí nós vamos calcular a capacidade térmica aqui, ó. É o quociente. Quociente é a divisão quantidade de calor pela variação da temperatura. E quando nós encontrarmos lá, por exemplo, um valor específico, um valor qualquer de capacidade térmica aqui, né? Vamos lá colocar o quê? 16,4. Capacidade térmica 16,4. Não interessa aqui o valor. Nós vamos aqui para falar sobre, então, a unidade. Qual é a unidade de capacidade qual é a unidade de quantidade de calor? É Cal.
dividido pela variação da temperatura. A temperatura que nós usamos é em graus Celsius. Então nós temos aí a capacidade térmica, é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, que a unidade é caloria por graus Celsius. É importante você prestar atenção nesses detalhes. Olha só, agora nós vamos falar sobre a equação fundamental da calorimetria. Como é que ela é? Olha aí. A experiência tem mostra que a quantidade de calor, tá certo? Você não pode esquecer quando você falar quantidade de calor, sempre relacionando aqui então com a letrinha Q, é proporcional à massa M e a sua variação de temperatura. Nós temos aqui então a temperatura final menos a temperatura inicial e o seu calor específico. E assim nós temos a equação, ó, quantidade de calor, massa, calor específico e a variação da temperatura. E a variação da temperatura também pode ser escrita como delta temperatura. E observando aqui a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, fazendo a junção da capacidade térmica com a quantidade de calor, nós temos também que podemos calcular a capacidade térmica somente multiplicando a massa vezes o calor específico. Tá certo? Então você precisa observar essas informações, que às vezes vamos ter que calcular um valor aqui e trazer para cá, ou trazer para cá, e assim vice-versa. Nós vamos estar trabalhando exercício entre essas três equações, essas três formulazinhas aqui da calorimetria. E para você estudando, para você não se perder na hora de você fazer a leitura, observe aqui, ó, quantidade de calor é o quê? A unidade é cal, quantidade de calor, cal. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius. Não é aqui, ó? Caloria por grau Celsius. E o calor específico, o que é o calor específico? Aumentar em 1 grau, 1 grama de determinado material. Então, aumentar aqui, ó, transferência de energia de 1 grama em 1 grau Celsius. Massa em grama e variação da temperatura em graus Celsius. Acredito que os exercícios aqui não vão pedir para você transformar Celsius, Fahrenheit e Kelvin, coisas desse tipo. Então vai vir em graus Celsius. Então vai lá, dê o seu joinha, compartilhe, diga se serviu para você, faça a sua pergunta. Estaremos respondendo para você no próximo vídeo.